E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Alisson e hoje estamos aqui para palpitar a 22ª rodada do Brasileirão. Segue com a gente. É isso aí. Não esquece, né? Deixa os palpites de vocês aí, participa com a gente, essa é a resenha, a gente daqui, vocês daí. Deixa o like que ajuda demais, mais o que é. E vai lá no Instagram também, mandar mensagem pro ADM, se você cravar 3 ou mais placares. A gente tem essa brincadeira de você avisar a gente falar com o seu nome no próximo vídeo, então fique à vontade e boa sorte. É isso aí, editor, solta a vinheta. Galera, antes de começar, aquele recado tradicional, não estamos aqui para dar dicas de aposta, a gente traz estatísticas, nosso achismo também, vocês participam aí nos comentários e é isso. E é isso. Falando nisso, rodada passada, lembrando que essa temporada está falando só as cravadas, né? Está falando de acerto. Só o Felipe cravou aí 3-0 o Palmeiras no Sport, que é um placar já difícil, né, de cravar, mas foi o único. Né? Salvou, né? Se crava o Flamengo 8-0, aí é complicado. Mas enfim, ninguém mandou mensagem para a DM também lá no Instagram, então eu acredito que ninguém conseguiu cravar muitos jogos. Mas não esqueça, se você cravar, manda para a DM lá no Instagram, a gente vai falar seu nome aqui. É isso aí. Vamos para essa rodada então, né, Anderson? Então vamos então, sem mais delongas, Felipe, Ceará e Juventude. Eu vou de Ceará 1-0. 1-0 também. Beleza, vamos lá. Ceará só 2 vitórias nos últimos 9 jogos. Nos últimos 3 jogos só fez 1 gol. E no Brasileirão, em casa, só tem 1 vitória nos últimos 5 jogos. Em casa, no Brasileirão, nos últimos 7 jogos, 6 desses 7 jogos, só um time marcou. Talvez por isso a gente tenha ido aí no 1-0, né? Tentando seguir a estatística. Juventude, nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Então tá bem irregular, né? Não tá bem, mas melhorou bastante depois de uma sequência absurda de derrotas, né? O ponto negativo pensando nessa partida é que é o pior visitante do Brasileirão, com 9 jogos, 8 derrotas e 1 empate, 4 gols feitos e 29 gols sofridos. Por isso, o Ceará 1-0. Show, mano. O mesmo pensamento que você, Ceará em casa, né? Sempre é mais favorito. Pega o Juventude, que está no momento aí instável, mas comparado a outros tempos passados, está bem até demais, né? Está conseguindo pontuar com alguns times aí. Mas tem esse fator aí fora de casa que ainda não melhorou, talvez nessa rodada consiga pontuar, mas realmente fora de casa está muito mal. E o Ceará em casa é sempre muito forte, então vou de Vozão 1-0. Botafogo e Bragantino. Botafogo 2-1. Botafogo 2-0, na minha opinião. Beleza. Botafogo, últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Uma dessas derrotas foi a eliminação da Libertadores, que nesse momento talvez seja o que mais incomodou o time, né? Não esperava sair, entre aspas, precoce, para ser o atual campeão e tal. Vem de empate na Copa do Brasil contra o Vasco. É bom lembrar que o Vasco jogando melhor, né? Poderia ter saído com o melhor resultado. E o ponto negativo também, pensando nessa partida, é que os últimos 4 jogos em casa no Brasileirão foram 2 empates e 2 derrotas. Sinal de atenção aí, né? Ainda mais jogando em casa, que é sempre forte. Só fez 1 gol nesses últimos 4 jogos em casa no Brasileirão. Então o momento do Botafogo não é dos melhores em relação ao que já viveu. Bragantino, depois de 8 derrotas seguidas, voltou a vencer em casa contra o Fluminense na última rodada. Porém, como visitante, são 5 derrotas seguidas, 4 delas só no Brasileirão, né? E nos últimos 5 confrontos diretos com Botafogo em casa, 5 vitórias do Botafogo, que é o que eu me apeguei para esse jogo aí, 2-1. Cara, eu vou de 2-0, né? Com um pouco mais de confiança, apesar do Botafogo e o Palmeiras nessa temporada tá jogando melhor fora de casa do que em casa, né? Incrível. Mas eu vou de Botafogo em casa, Botafogo 2-0 porque em casa é mais forte. E o Bragantino, por mais ter vencido o Fluminense, a sequência era muito ruim, né? Então não dá para ter certeza se o time mudou, né? De estilo de jogo, enfim, vai melhorar o seu futebol, vai render mais ou não, né? Então, fora de casa, onde veio muito mal também, não confio no Bragantino, então Botafogo 2-0. Cruzeiro e São Paulo. Esse eu vou de 1-1. 2-1 Cruzeiro. Cara, pensei muito na vitória do Cruzeiro, que é realmente o mais indicado, mas aí realmente achismo total, né? Cruzeiro só 1 derrota nos últimos 7 jogos, vem de 2 vitórias seguidas, Brasileirão e Copa do Brasil, marcando 2 gols em cada partida. No Brasileirão segue ali na briga pelo título, né? Com apenas 4 derrotas nesses 21 jogos até então. Nos últimos 3 jogos em casa, todos eles com gols para os 2 lados. São Paulo, 5 jogos sem derrota, fase boa também. Porém, é bom lembrar que 3 desses 5 foram empates. No Brasileirão, né, onde vive sua melhor fase, nos últimos 8 jogos são 6 vitórias e 2 empates. 7 desses 8 jogos marcando 2 gols em cada partida, o ataque também vem funcionando bem. E como visitante no Brasileirão também evoluiu, né? Nunca foi um bom visitante de outras temporadas, mas tem melhorado nos últimos 4 jogos aí, não perdeu, 2 vitórias e 2 empates. Por esse momento um pouquinho melhor do São Paulo, eu vou de 1-1. Show, mano. Bom placar, mas eu vou confiar mais no Cruzeiro, né? O Cruzeiro veio de vitória aí, não só a vitória com o Brasil normal, mas contra o seu rival, na casa do rival.
Vocês dá muito moral, venceu por 2-0. São Paulo vem na fase também muito boa, mas como você disse, fora de casa consegue alguns empates aí e tudo mais, não é um dos melhores visitantes, mas a fase é muito boa. Então, um jogão bom de assistir, mas vamos no time da casa aí, 2-1, na minha opinião. Cruzeiro. Flamengo e Grêmio. Eu vou de 2-0 Flamengo. 2-0 também. Flamengo, 7 jogos sem perder, com 6 vitórias seguidas, líder do Brasileirão, né? Vem de uma goleada histórica contra o Vitória, segue sendo o melhor ataque, a melhor defesa e invicto como mandante no campeonato. Só a estatística boa, né? Até o momento. Grêmio ainda sem conseguir uma boa sequência de vitórias, nos últimos 10 jogos aí só venceu 2. Das 6 vitórias que tem no Brasileirão, só 2 foram como visitante. Nos últimos 5 confrontos diretos com o Flamengo como mandante, 4 vitórias para o Flamengo e 1 para o Grêmio. Então o Flamengo vem levando a melhor, tem um momento muito bom também, com 2-0. É isso, mano. 2-0 é aquele placar confiável, na verdade é aquele placar de quem coloca quem tá confiante no time da casa, né? Acredito que o Flamengo vai vencer. Muita gente está com essa expectativa da goleada 8-0, achando que todo jogo agora o Flamengo vai ter que golear, mas enfim, o Brasileirão tem dessas coisas, o Grêmio é uma equipe muito forte também, muito tradicional, pode dar trabalho, mas realmente o Flamengo em casa é muito forte. E tem o fator, né, também, que o Flamengo toma muito pouco gols em casa, né? No geral também, mas em casa é muito difícil levar gol. Vide a goleada de 8-0, que não levou nenhum gol. Então, por isso, 2-0. Santos e Fluminense. 1-1, Alisson. 1-0 Santos. Beleza, vamos lá. Tô indo com muitos empates, né? Santos aí 2 derrotas seguidas, sofrendo 8 gols. Bom lembrar que dos 8, 6 foram contra o Vasco, né? E não fazendo gols nessas 2 últimas partidas. 2 pontos de distância do Z4, parecia que estava se afastando, agora já está perto de novo. O ponto positivo que dá para trazer para essa partida é que não perdeu 2 seguidas em casa nesse campeonato. Depois da derrota sempre veio uma vitória, um empate, não teve 2 derrotas seguidas em casa, né? Como perdeu a última partida, de repente, seja o momento de vencer. O Fluminense, depois de 7 jogos sem perder, com 5 vitórias e 2 empates, perdeu na última rodada do Brasileirão, perdeu na Copa do Brasil, né, contra o Bahia. E como visitante aí no Brasileirão, nos últimos 4 jogos são 3 derrotas e 1 empate. Das 8 vitórias que tem no campeonato, só 2 foram fora, que é realmente o ponto fraco do Fluminense, mas vou de 1-1. Show, mano. Vou nessa tuição tu então. 1-0 Santos, essa questão aí do Santos não conseguir perder 2 vezes, pode estar zicando o Santos agora, mas enfim, acontece. Pode acontecer. Mas na verdade é mais uma falta de confiança no Fluminense, né? São 2 derrotas fora de casa, no Brasileirão com o Bragantino, na Copa do Brasil com o mata-mata também, que pesa muito também. Então mais um jogo fora de casa, de repente está com a mentalidade na Copa do Brasil de reverter esse placar jogando em casa, pode poupar um jogador ou outro, alguns times também podem poupar. Então eu acredito que o Santos tem um jogo bom para jogar em casa e poder animar de novo e voltar a vencer. Então Santos 1-0. Corinthians e Palmeiras. Vamos lá, mano. Eu vou de Palmeiras 2-1. Cara, eu vou de 1-1. Beleza, dessa vez você que foi pro empate, né? Vamos lá, Corinthians 2 vitórias seguidas e só 2 derrotas nos últimos 9 jogos. Tem ido melhor, né, na Copa do Brasil, no caso, do que no Brasileirão. Já que no Brasileirão, nos últimos 7 jogos, só venceu 1, empatou 3 e perdeu 3. Em casa, no Brasileirão, são 5 jogos sem saber o que é vencer. Palmeiras, 5 jogos sem derrota, é outra situação, né? As 2 últimas derrotas, por coincidência, foram justamente contra o Corinthians, na Copa do Brasil. Né? No Brasileirão, nos últimos 8 jogos, são 6 vitórias e 2 empates. Os últimos 2 jogos aí no Brasileirão não sofreu gols. E nos últimos 5 confrontos diretos disputado entre eles no Campeonato Brasileiro, que é uma dinâmica um pouco diferente, né? Já que o Corinthians, por exemplo, vem muito bem na Copa, as 4 vitórias foram para o mandante, dos 5, né? 4 vitórias para o mandante e 1 empate. Então o mandante sempre saindo um pouco melhor. Mesmo assim, momento, vou de Palmeiras 2-1. Show, mano. Eu vou de 1-1, justamente por isso. Acredito que o time do Palmeiras é um time melhor, né? Visitante também, mas clássico nivela muitas coisas. E o Corinthians vem bem demais na Copa, como você falou, e fora de casa, né? Porque, na verdade, venceu o Vasco fora de casa, embalado, venceu fora de casa novamente aí na Copa do Brasil. Então vamos ver se em casa, onde está muito mal, como as coisas estão invertidas nesse Brasileirão. E o Palmeiras é um bom visitante, então assim, achei um equilíbrio total, mas se for os últimos jogos aí, o Corinthians está se dando melhor em cima do Palmeiras, né? Vamos ver o que vai dar. Mirassol e Bahia. Eu vou de 1-1. 1-1 também. Beleza, Mirassol só 1 derrota nos últimos 12 jogos, 6º lugar do Brasileirão, com 4 pontos de distância do G4, excelente campanha, invicto em casa, né, no Brasileirão, com 18 gols feitos e 9 gols sofridos, uma campanha absurda do Mirassol, né? Bahia, 4 vitórias seguidas, 9 jogos sem perder, finalmente se encontrou, né? Realmente uma fase muito boa, 4º lugar no campeonato, últimas 3 vitórias sem sofrer gols, e nos últimos 4 jogos como visitante no Campeonato Brasileiro, 2 vitórias e 2 empates. Ainda poderia acrescentar em um último jogo também,
né? Divide uma boa vitória na Copa do Brasil, mas foi em casa também, então trouxe só a estatística de visitante, que também vem muito bem. 2 times que vivem bons momentos, vou de 1-1. Show, cara. Mesmo pensamento que você, vou de 1-1 nesse jogo. O Mirassol, um time que está surpreendendo bastante, jogando em casa, um time muito chato, até fora de casa também empata com o jogo, mas em casa tem a maioria das suas vitórias. E o Bahia também é muito forte, tem essa questão da Copa do Brasil, né? Vamos ver como vai ser a mentalidade, já está pensando no Fluminense, jogo da volta, porque tem uma vantagem ali. Mas se não fosse o Mirassol, até que seria na vitória do Bahia fora de casa pela fase, mas pegando o Mirassol realmente é difícil. Então, 1-1. E que legal falar isso, né? Um time que subiu e está com essa moral. Surpreendendo, né? Vitória e Galo. Eu vou de Galo 2-1. 2-1 também, Atlético Mineiro. Beleza, vitória aí, 6 jogos seguidos sem saber o que é vencer, só uma vitória nos últimos 15 jogos. Vem aí, né, da goleada histórica contra o Flamengo, que lógico, dá uma desanimada no time, né? O time não espera passar por uma situação dessa, mas tem que se reerguer. Últimos 8 jogos aí foram 5 empates, então a sequência é muito ruim, mas, né, sempre tira de uns pontinhos, mesmo que seja através de empate. Em casa no Brasileirão, nos últimos 5 jogos foram 4 empates, uma vitória, para variar, né, muitos empates, e vem aí de 3 empates seguidos em casa por 2-2. Então ainda tem essa coincidência, né? Os últimos empates têm sido sempre com gols ambos e nesse caso aí por 2-2. Agora tá lá difícil de sair do Z4, né? Atlético Mineiro vem de 2 derrotas seguidas por 2-0 no Brasileirão e na Copa do Brasil. No Brasileirão, nos últimos 7 jogos só venceu 1, perdeu 5. 3 dos últimos 4 jogos no Brasileirão com gols para os dois lados, então quase sempre sofre gols. E como visitante aí no campeonato, são 5 jogos seguidos sem vencer. Se não fosse a fase do Vitória, eu não colocaria a vitória para o Atlético Mineiro, né? Mas como é a Vitória num momento muito ruim, então Galo 2-1. Muita vitória, não. Muita vitória, mas confunde. Vou Atlético Mineiro também, 2-1. Pensei em colocar 1-1. O Vitória, a situação que você falou, pontua mais em casa, mas a pressão é absurda, mandou o técnico embora com 2 jogos aí por causa da goleada, vamos ver o que vai acontecer agora. Pode ser a mudança de mentalidade ou pode ser realmente afundar cada vez mais. E o Atlético Mineiro, por mais que tenha a Copa do Brasil no meio da semana, não tem como poupar, né? A pressão está imensa, perdeu para o seu rival em casa, tem que reverter esse placar, tem que jogar, ganhar esse jogo aí do Vitória para voltar animado para a Copa do Brasil. Então, acredito que vai jogar para cima do Vitória, então por isso 2-1, pelo momento também, né? Inter e Fortaleza. Eu sou o Inter 1-0. Inter 1-0. Beleza, agora chegou os placares iguais, né? Tava demorando um pouquinho. Inter, 4 derrotas seguidas, 3 delas sofrendo pelo menos 2 gols por partida. No Brasileirão, só uma vitória nos últimos 5 jogos e 3 jogos seguidos sem vencer em casa no campeonato. Então a crise também chegou. Tudo de ruim. Tudo de ruim, só coisa ruim, né? Aí você fala um monte de coisa assim, como é que justifica a vitória do Inter? Né? Aí vem agora o adversário, né? Fortaleza, 3 derrotas seguidas, não marcou gol em 4 dos últimos 5 jogos, 7 jogos sem saber o que é vencer e só uma vitória nos últimos 18 jogos. É muito tempo sem saber o que é vencer, né? Só uma vitóriazinha aí nesse meio do caminho. E agora já é o penúltimo lugar do campeonato. Começou bem, caiu de uma forma absurda, crise total. Então, entre as crises, eu acho que a do Fortaleza tá pior, Inter 1-0. É isso, mano. Você resumiu bem, a equipe está em um momento muito ruim. Mas a equipe do Fortaleza é muito maior do que do Inter, né, em casa. O Inter tem o fator casa, onde pode que essa torcida voltar, se animar, voltar a pontuar, porque assina, liga o sinal de alerta ali, né, e tudo mais, já começando a descer a tabela. E o Fortaleza é tudo ou nada, e às vezes nesse tudo ou nada se desespera e acaba perdendo seus jogos. Né? Então, por isso, 1-0 Inter. Para fechar, Sport e Vasco. Esse eu vou de Vasco 2-1. 2-1 também, Vasco. Beleza, para fechar com o placar igual, e vai dar bom pra gente ou não? Vai errar igual. Beleza. Mas tamo junto. Vamos junto. Isso que vale. Sport só uma vitória em 19 jogos, né? Segue aí na lanterna do Brasileirão, com 12 gols feitos, 30 gols sofridos. Vem de 3 empates seguidos em casa no campeonato. Ou seja, não consegue ainda mais uma vitória, mas vem ganhando seus pontinhos através aí dos empates, né? Principalmente em casa. Que pode ser um sinalzinho aí pro Vasco, né? De repente achando que porque vai pegar o último lugar, vai conseguir vencer, talvez não seja bem assim. O Vasco só tem 2 vitórias nos últimos 13 jogos, 3 jogos seguidos, sem saber o que é vencer, com 2 derrotas no Brasileirão e um empate, né, na Copa do Brasil, onde poderia ter vencido, né, não aproveitou, no caso a Copa do Brasil, e sofreu gol em 5 dos últimos 7 jogos. Então vem também com jogos que mesmo empatando ou até vencendo, sempre levando gols. Então por isso, Vasco 2-1. É isso, mano. Você resumiu bem. O Sport vem por umas pontuações aí mínimas, mas muito pouco para poder escapar da zona de rebaixamento. Cada rodada fica mais difícil.
Joga em casa já é muito forte, mas realmente a fase é ruim, então acredito que o Vasco fora de casa, que é difícil o Brasileirão, o Vasco fora de casa vencer, acredito que o Vasco tem tudo aí para vencer essa partida, apesar, né, de ter algum desfalque, a questão do Copa do Brasil, não sei se vai poupar um jogador, não deve poupar, porque está na pressão ali e tudo mais. Então, acho que 2-1, jogo movimentado, o Vasco sempre leva gol, o Sport em casa pode também fazer gol. É isso, fechou. Fechou, então, a galera já sabe, né? Não esquece, participe com a gente, deixa os palpites. Cravou 3, avisa lá no Insta, né, Anderson? É isso aí, avisa a gente, você vai ficar famoso, vai falar o seu nome e vai resenhar com a gente aqui. É isso aí, valeu. Valeu.